Tem alguma parte assim desconfortável de, por exemplo, eu vou falar isso, talvez um paciente escute, alguma coisa assim? Como que foi isso para vocês? Né, são iniciativas que a gente leva a psicanálise para fora, né, dos consultórios. A gente fica muito feliz por isso. Ai, que lindo que é o desenho, né? A imagem aqui. Nossa, agora que eu consegui entender o que é. A gente entendeu a mesma coisa. Então a gente tem 4 categorias lá, que são os tagarelas, tagarela premium, patrocinadores e investidores. Saudações a todos, eu sou Rono Machado, psicólogo, e vocês estão no canal da Livraria Espaço Psi. Então sejam bem-vindos, já se inscrevam no nosso canal para não perder o conteúdo que a gente tem produzido para vocês com muito carinho. E se gostarem desse vídeo, deixem um like e de preferência um comentário também dizendo o que vocês acharam da nossa conversa de hoje. E hoje, no nosso Papo Psi, nós estamos recebendo 2 psicólogas, Carolina Martins e Roberta Rodrigues, que são as criadoras de um podcast. Elas criaram um podcast Desculpa o Áudio Longo. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer pra gente estar aqui com você hoje numa livraria, que é algo que é tão rico pra gente, né? Tão bom, tão importante. Desde sempre. Comentei com umas pessoas que a gente já tá aqui, falei que a nerdzinha de 10 anos que habita em mim tá pulando de emoção. Então, estamos muito felizes. É muito bom recebê-las também. É o nosso primeiro Papo Psi com 2 convidadas. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. A gente espera também. A expectativa é essa. A gente gosta de conversar, como diz o nome do podcast. É isso que importa, é isso que a gente precisa. Eu gostaria de conversar com vocês hoje, começar a nossa conversa já perguntando algo que desde o início eu já gostaria de perguntar, quando eu sabia que ia entrevistar vocês, que é um pouquinho sobre esse nome. Desculpa o áudio longo, acho que é um nome sensacional. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia. Acho que a gente foi muito feliz quando a gente escolheu esse nome, porque sempre que a gente fala o nome do podcast, as pessoas dão uma risada. Já tem alguma coisa ali que desperta uma curiosidade, né? E quando a gente teve a ideia do podcast, eu lembro que a nossa primeira coisa que a gente escreveu no primeiro Word, né? Assim, a primeira ideia era podcast do nosso coração, ideias para o podcast do nosso coração. E a gente ficou tentando assim deixar ele muito pessoal, alguma coisa que tivesse muito a ver com nós duas. Então, a gente é amiga de faculdade, né? Nos formamos juntas na UFTM, em Uberaba. E quando a gente se formou, eu vim para Ribeirão, a Carol continua em Uberaba. E a gente era muito amiga, a gente sempre gostou muito de conversar. Até nossos colegas de sala de aula sofreram com isso. E aí a gente mantinha a nossa amizade muito pelos áudios. A gente se via quando eu ia para Uberaba, quando a Carol vinha para cá, que era, né, mais raro. Ainda é, né? Ainda é mais raro. Mas a gente mandava áudios muito longos uma para outra. Áudios de 5 minutos, 6 minutos. E aí a gente sempre mandava, né? A primeira coisa que a gente falava é: desculpa o áudio longo, mas eu sei que você vai ouvir. Então, acho que quando a gente parou para pensar, né, que nome dá para esse podcast, que ele fosse pessoal, que tivesse muito a ver com a gente, veio essa ideia. Né, Sim. amiga? A gente pensou várias coisas assim, envolver. Você lembra da ideia sobre conversa, sobre escuta, a ideia da conversa paralela da faculdade? E a hora que. Eu acho que o Desculpa o Áudio Longo surgiu de você. Assim, e se a gente falasse do áudio? Porque é um áudio, né? E aí bateu uma insegurança de, nossa, mas aí as pessoas não vão saber do que a gente tá falando. Porque agora é um podcast que a gente, né, fincou, a gente pode falar isso melhor depois, mas fincou os 2 pezinhos dentro da psicanálise e tudo mais. Não é um nome que remeta muito rápido para psicanálise, mas é algo que tem muito a ver com a gente e que deixa as pessoas curiosas mesmo. Então essa insegurança até passou, assim, acho que a gente, né, se apropriou do nome do podcast também e tem tudo a ver até com o jeito que o podcast nasceu, porque a gente mandava esses áudios quilométricos e aí não dava pra ouvir muito rápido, né? Então nossas conversas demoravam uma semana inteira pra gente conseguir fechar um... Aliás, eu não sei se a gente fecha um assunto, porque a gente emenda um assunto no outro, mas demorava muito tempo pra gente conseguir. Então a gente tinha um podcast interno, basicamente. E aí o nome acabou representando muito do que a gente já tinha enquanto relação construída, né? Uhum. É muito pessoal de vocês, então, né? Sim. Eu acho que quem ouve consegue perceber isso. Né? Desde o início a gente falou que a gente não queria fazer um podcast que fosse de entrevista
ou uma aula, ainda mais agora que a gente está fazendo só, assim, né, especificamente sobre psicanálise, a gente não queria que fosse aula, queria que fosse conversa. Sim. Então, acho que a gente consegue manter, né, essa conversa acontecendo entre a gente, porque tem episódios que são só nós duas, agora são mais raros esses episódios, que a gente costuma ter mais convidado, mas quando tem os convidados também, a gente sempre diz para eles, né, que a ideia é uma conversa livre. Sim. Não, que tem um tema, né, que Sim. a gente vai embasar a conversa, mas que ela possa ser livre. Eu me recordo que quando eu li o título, eu fiquei pensando um pouco também que por trás ali também fala um pouco dessa questão de que hoje as pessoas elas consomem conteúdos muito curtos e qualquer coisa acima de um determinado tempo já é incômodo e às vezes as pessoas nem ouvem, né? Então hoje em dia é muito comum, por exemplo, quando alguém manda um áudio longo, alguém responde com uma figurinha, ó, podcast, alguma coisa assim, né? Então, num tempo onde o TikTok explodiu, onde tudo precisa ser muito rápido, como é produzir um conteúdo que já está deixando muito claro que é longo? Como é isso? É quase junto com o pedido de desculpa, um pedido de licença, né? Licença, vamos um pouquinho na contramão disso aqui? Porque a nossa proposta, além de a gente não saber, nenhum episódio tem menos de 40 minutos, eu acho. Todos eles são realmente longos. É que seja um momento em que as pessoas possam pensar. E é na contramão desse tipo de conteúdo rápido, porque essa coisa, né, do TikTok, dos vídeos, do Reels, do Instagram também é a mesma lógica. Você passa pra cima, você já esqueceu o que você estava assistindo antes, e já tá indo para outro conteúdo, e já tá indo pro próximo. Tenho ouvido muitas pessoas falando que tem tido dificuldade de assistir filme por conta disso, porque o filme é mais lento, o filme é um tempão numa coisa só. Então a gente sente que vai um pouco na contramão, mas é um pouco de uma coisa que a gente estava conversando essa semana, que uso que a gente pode fazer da tecnologia. Porque não tem como ficar sem ela. E eu nem acho que a questão seja essa, eu não acho que seja, inclusive, um recurso ruim, de jeito nenhum. Mas que a gente pode fazer vários tipos de uso diferente. Então é quase um pedido de licença mesmo. Assim, não, ó, desculpa aí, vai ser grande, você topa estar aqui com a gente? Ou então licença aí na sua rotina corrida de conteúdos rápidos, você topa estar aqui com a gente numa coisa que vai demorar um pouquinho mais de tempo para acabar? É mais ou menos isso, assim. A minha sensação, acho que é da Rô também. É mais ou menos essa. E não que a gente não esteja inserida nessa sociedade, né? A gente também está aí nessa coisa do ouvir com a velocidade lá 1,5, né? A gente consome coisas muito rápidas, então é claro que isso também é um conflito às vezes entre a gente, né? A gente tem o Instagram também do Desculpa o Áudio Longo, então em vários momentos a gente retoma isso entre nós, quando a gente se vê assim, mas esse episódio ele ficou 1h10, a gente vai cortar? Será que as pessoas vão ouvir? Aí a gente faz essa conversa entre a gente, né? Mas olha, eu acho que é válido deixar. Ou a gente vai postar uma coisa no Instagram e é um texto um pouco maior. As pessoas vão ler? Não sabemos, mas pra gente faz sentido. Então a gente tenta sempre resgatar isso entre nós. Até uma época a gente tinha um bloco que a gente deixou por um tempo só no podcast, que era Porque Temos Liberdade. E aí a gente ia trazendo coisas que a gente falava assim, bom, a gente tem liberdade, né? Esse podcast é, antes de tudo, uma criação nossa, né? Que a gente consiga pensar sobre ele e sobre tudo que vem junto, porque às vezes a gente faz e acho que a gente nem tinha dimensão de onde ia chegar, né? E a coisa vai tomando um formato que se a gente não cuida, não para pensar, às vezes se perde até da intenção original, inicial. Sim. E, inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente deixou esse bloco, né, porque temos liberdade de viver desse jeito por muito pouco tempo, mas eu não acho que ele tenha sumido, eu acho que ele foi integrado. Porque a ideia era trazer outras coisas ou coisas que a gente queria pôr lá. E aí, no final das contas, a gente traz poesia, letra de música, recorte de artigo que a gente lê na internet, que a gente lê no meio do episódio. Tem alguns episódios que tem um pouco disso. Tem um episódio que tem música no meio dele, tem várias coisas nesse sentido, que eu acho que é a gente tentando reforçar pra gente mesma que a gente tem liberdade no que a gente tá criando, que é algo que tem muito a gente. Então, a pessoa que vai escutar o podcast vai encontrar muito de nós nele. Até uma amiga minha que falou essa semana também que ela acha que é um lugar que a gente consegue muito falar um pouco de teoria, das coisas, a gente fala de psicanálise mesmo, mas contar um pouquinho de como essa teoria nos atravessa.
Porque aí a gente conta coisas que a gente já viveu nas nossas análises, coisas que a gente já pensou na nossa rotina, na vida como um todo, que é um lugar que a gente tem liberdade para fazer isso. A gente não faz isso no consultório com o paciente, porque isso não é a proposta, né? Não é a nossa função ali. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa legal assim, de pensar que é um lugar de liberdade de criação, assim, que a gente tem muito orgulho dessa parte. Sim. Você citou algo que eu até gostaria de perguntar também, assim. Já que vocês colocam um caráter tão pessoal, apesar de falar sobre psicanálise, então tem todo essa origem pessoal também, tem alguma parte, assim, desconfortável de, por exemplo, eu vou falar isso, talvez um paciente escute, alguma coisa assim? Como que foi isso pra vocês? Ainda é. Ainda é. Aham. Acho que no início era mais difícil. Agora é mais tranquilo pra gente. Mas lembrando que a gente sempre tem a edição, Sim. que é uma coisa que acho que nos acalma, porque dá essa tranquilidade de que a gente está fazendo algo que é muito prazeroso pra gente, primeiro, que é fazer esses encontros que são verdadeiros grupos de estudos, né? A gente tem sentido muito isso. E que às vezes a gente aproveita para falar alguma coisa de um paciente, né, nossa, alguma coisa mais íntima. E aí depois a gente tem a liberdade de cortar, né? Porque a gente fala, bom, isso não vai ao ar, isso não vai pro ar. Então acho que esse manejo, né, do que vai e do que não vai é importante, é um cuidado. Uhum. Mas eu acho que para além disso a gente também foi ficando um pouco mais tranquila de se expor, de entender que neutralidade é essa que se espera do analista também, né? Isso é tão discutido hoje em dia. E também de se vir alguma coisa na clínica, né? Se o que a gente conversa no podcast reverberar e surgir alguma questão com algum paciente, eu acho que hoje a gente está um pouco mais tranquila para conversar sobre isso. Sim. Sim, acaba que a gente consegue pensar por que aquilo reverberou daquela forma naquela pessoa também. E tem uma outra coisa também, a gente tenta tomar um cuidado de não expor em excesso. Uhum. Então tanto no Instagram quanto nas gravações, nos episódios mesmo, tem coisas que né, a gente edita e tem coisas que a gente guarda, que depois a gente vai conversar entre a gente ou qualquer coisa do gênero. E claro que, por exemplo, a gente falou de inveja. O último episódio que foi publicado foi sobre inveja. Todo mundo é atravessado por inveja. E esse foi um que a gente falou bastante da gente também. Mas, ainda assim, a gente não falou tudo que aquilo atravessa. Uhum. Então, aí que lá vai para nossas análises, para nossas conversas enquanto amigas fora da gravação, para outros lugares. Então, tem um cuidado de não expor em excesso e um cuidado de poder cuidar junto com a pessoa se aquilo reverberar nela. Agora tá mais tranquilo, porque eu acho que já foram muitos episódios e já apareceram pacientes. Eu acho que se estivesse muito no lugar de desconhecido, a gente estaria ainda mais desconfortável. Mas depois, quando apareceu o primeiro paciente falando que descobriu o podcast, eu falei, meu Deus, e agora? Mas depois que isso foi ficando um pouco mais... As pessoas procuram a gente na internet, né? Então, que é uma realidade. A gente procura as pessoas na internet. E depois que isso foi aparecendo mais, acho que pra rua foi a mesma coisa. A gente foi lidando com mais tranquilidade em relação a isso. E é interessante perceber como cada paciente lida com isso também. É um elemento a mais que eu não vou chegar e contar pro paciente. Eu tenho um podcast, não vou fazer isso. Mas quando eles ficam sabendo, é interessante ver também como cada um reage. Os que querem ouvir, os que não querem ouvir, como eles trazem isso pra conversa. É mais um elemento para lidar, para conversar. Interessante. Eu gosto dessa resposta de vocês porque eu acho que ela fala dessa reflexão crítica que a gente precisa fazer sobre a postura do psicanalista no momento que a gente vive hoje. Onde, como vocês mesmos falaram, assim, todo mundo procura a pessoa na internet, né? E assim, hoje em dia o pessoal começa o trabalho, uma das primeiras coisas que todo mundo faz é criar um perfil profissional. O que é que eu vou produzir ali? O que é que eu posso produzir? E acho que isso serve para um podcast, para um canal no YouTube, né? Mas acho que essa responsabilidade que vocês falaram, inclusive de entender como algo que pode ser conversado e discutido na própria sessão, acho que faz bastante sentido, até com a forma como eu vejo também nosso posicionamento. Mas vocês falaram desses temas que às vezes alguns até chamam um pouco mais do pessoal de vocês, e eu queria saber se teve algum tema específico que vocês perceberam que teve um alcance muito maior.
E eu pergunto isso porque a gente estava conversando antes, né? Que eu também sou podcaster. E o nosso episódio mais ouvido do Café no Divã é sobre traição. Então, assim, isso já me chamou muita atenção, sabe? E eu queria saber de vocês, assim, tem alguma coisa que teve uma recepção maior e por isso fez vocês pensarem o porquê? O que vocês podem me dizer? Eu pensei no do Alexandre, que é de narcisismo. Sim, que a gente não esperava que fosse ter tantas reproduções. Aham. Teve muita de narcisismo. E a da falha do analista também teve. A falha do analista também. Mas eu acho que conversa muito com essas questões contemporâneas, né? A do narcisismo acho que tem tudo a ver com a nossa sociedade, né? O interesse das pessoas em ouvir sobre isso. E também o nosso primeiro episódio, que eu acho que é quando as pessoas chegam pro podcast, acho que elas vão lá naquele primeiro episódio, que é a escuta da escuta, que a gente falou um pouco sobre como faz uma escuta. A gente até citou o livro do Dunker com o Cláudio Tebas, o Palhaço e o Psicanalista. Aham. Então foi o nosso primeiro episódio. Mas o que me chama mais atenção agora é esse de narcisismo. E qual que você falou? O da falha do analista. E a falha do analista. Também, que é um assunto muito pouco falado. Né? O analista falha? Como é assim? isso? O que é falha? Né? Os dois realmente foram temas que chamaram muita atenção. O que a gente percebe também, às vezes, as pessoas vão pelo convidado. Né? Às vezes, agora que a gente tem o podcast desde maio de 2020. E nesse período, a gente no início falava sobre a psicanálise, porque é o que a gente trabalha, mas a gente falava também de assuntos culturais, sociais, outras áreas da saúde. E aí, ano passado, que a gente, acho que teve coragem, a gente conseguiu bancar, falar, não, o que a gente quer é falar de psicanálise. Então, vamos falar só de psicanálise. E aí, a gente chama psicanalistas, psicólogos para conversar com a gente. E desde então, a gente percebe também que tem alguns episódios que eles vão lá em cima por conta da pessoa. O Miguel Marques, por exemplo, foi um que muitas pessoas ouviram. É uma pessoa muito querida, acho que muitas pessoas quiseram ouvi-lo, né? E muitas pessoas já conhecem quão bom o Miguel é, então acho que ele já foi trazendo junto com ele a ideia de que seria um episódio bem feito, né? Seria uma conversa boa também. O da falha do analista foi com a Marina também, que também tem, né, pessoas no Instagram que são muito fiéis a ela, pelo que a gente percebe. Então, isso de vir pelo convidado acontece muito. Um que eu acho, lembrei aqui agora, que eu acho que teve uma repercussão muito grande, foi o sobre racismo. Também esse também teve uma grande repercussão. Não foi inesperada, até pelas discussões que a gente anda tendo sobre o assunto e tudo mais. Mas a gente percebe que quando rola esse jogo entre coisa que é mais social, mas também por esse viés psíquico, parece que... Não sei, isso é uma teoria que eu acabei de criar, na verdade. Uma hipótese que acabou de surgir, mas parece que aí abrange um interesse grande para além dos psicanalistas. Das pessoas tentarem entender o que a psicanálise tem pensado sobre algo que é social, né? Que não é só individualzinho ali. Né? E acho que essa é uma alegria pra gente. Acho que você que tem podcast, acho que até aqui o Papo Psi, né, são iniciativas que a gente leva a psicanálise para fora, né, dos consultórios. A gente fica muito feliz por isso, por participar desse momento, dessas iniciativas de levar a psicanálise para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que ainda acham que a psicanálise é algo muito só do consultório, né, muito elitista. Então a gente fica muito feliz de participar desse movimento também. Bem, acho que tá dando para entender um pouco aí sobre o carinho que vocês colocam nessa produção. E eu sei que fazer um podcast é muito difícil. É um projeto que leva muito tempo, muito esforço, preparação. Vocês estão no episódio 78, é isso? Então, assim, é muita coisa, muito conteúdo produzido. Como é para vocês, assim, encaixar nessa vida de psicólogas, psicanalistas, o fazer de um podcast e quais dificuldades são acarretadas nesse processo? Acho que até no começo era semanal. A gente gravava... Eu não sei, acho que eu sei por que a gente conseguia fazer, porque foi no auge da pandemia. Né? A gente não contou, mas a gente tem uma história que a gente gosta muito, que a gente acha muito bonita, assim, de onde veio a ideia do podcast, né? Você quer falar, amiga, já que foi você? Vamos não, no final das contas, né? Mas é que contei que essa coisa da gente mandar esses áudios enormes e demorava para responder e tudo mais. 2019 foi um ano que nós duas trabalhamos muito, então a gente tinha uma carga horária muito extensa.
E aí, a Rô me apresentou um podcast nessa época e eu amei. Eu não conhecia, não estava envolvida nesse universo. E aí teve um dia que eu fui mandar responder um dos áudios dela, contando assim que eu tinha sonhado que a gente tinha um podcast e que a gente conversava e tal. E isso foi lá pro fim de 2019. Aí corta pra 2020, a gente, né, juntando tanto ter mais tempo livre, quanto ter muita vontade de, acho que de estar perto das pessoas, de conversar. Aquele comecinho lá da pandemia foi bem caótico nesse sentido, assim, do contato com os outros e tudo mais. Aí a Rô que surgiu, vamos botar seu sonho em prática, então, vamos fazer ele acontecer? E então nasceu de um sonho, o podcast. Literalmente. Literalmente de um sonho. Sim. E aí a gente pôde sonhar ele junto. Mas aí virou um negócio que por um tempo, complementando o que você estava falando, por um tempo a gente estava com muito tempo livre, a gente no mínimo não tinha que se deslocar para sair de casa, porque isso a gente gasta muito tempo fazendo isso, acho que isso foi uma grande realização da pandemia. Se a gente perceber, a gente gasta muito tempo deslocando de um lugar para o outro. Sim, sim. E aí a gente fazia semanal, né? Depois, a hora que começou a voltar tudo, a gente teve um pouco mais de dificuldade de manter, assim, desse jeito. E a gente não tinha vida social, né, nessa época. Então, às vezes era à noite, final de semana, que a gente estava fazendo reunião, que a gente estava gravando. Então, acabou, acho que, salvando a gente ali também, né, na pandemia. E aí, com o tempo, a rotina voltando a ficar mais corrida para as duas, a gente passou para quinzenal, que é o formato que é hoje, né, quinzenal. Sim. E a gente enfrenta algumas dificuldades, assim. Acho que a gente gosta muito de trabalhar e a gente gosta muito do que a gente faz. Então, assim, quando a gente passou a fazer focado em psicanálise, foi uma realização nossa também de, bom, na nossa rotina atual, a gente vai ter mais tempo fazendo só de psicanálise, porque é uma coisa que a gente já estuda, já é a nossa rotina, do que às vezes a gente tem que estudar um tema muito específico, X, que a gente não está acostumada para poder gravar com um filósofo, por exemplo, tem episódio com um filósofo. E aí a gente começou a fazer dessa forma, né, gravando, estudando apenas psicanálise, que é o que a gente já estuda. Uhum. Mas eu acho que hoje a gente tem enfrentado uma dificuldade maior em relação a um retorno financeiro. Não é nem um retorno financeiro, porque assim, é totalmente voluntário que a gente faz. Em 2021, a gente fez o Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Então, eu minto quando eu digo que é totalmente voluntário. Na verdade, não é totalmente voluntário, porque temos nossos apoiadores que nos ajudam muito, né? São os apoiadores lá pelo site do Catarse. Quem tiver interesse é só entrar no site do Catarse, colocar desculpa o áudio longo que aparece o nosso projeto lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Ótimo. Uhum. E aí, lá a gente tem uma meta. Hoje a gente está com 33% dessa meta. Do montante, né, de dinheiro que a gente colocou lá como meta. Para que é esse dinheiro, né? Desde computador, microfone, fone. A gente fez gravação em estúdio ano passado, que a gente ficou surpresa a qualidade de uma gravação em estúdio. Então, outra coisa. É outra coisa, né? Gastar Sim. com o estúdio. Dentre várias as outras. edições de áudio, os programas para edição de vídeo, que também tem que pagar os profissionais, porque nós, no comecinho, a gente fazia tudo e ficava tudo assim, muito leigo, muito amador, na verdade é isso que eu queria dizer. Uhum. Ficava tudo muito amador. E aí, aos pouquinhos, a gente foi, né, tendo um pouquinho mais de gente com a gente, né? A gente tem parceria hoje com o Gui e com a Carol, que são duas pessoas que, né, o Guilherme faz edição de áudio, a Carol é a nossa editora de vídeo, ela que pensou junto com a gente o jeito que a logo tá agora, inclusive, e tudo mais. E aí, tudo isso tem um custo financeiro. E tem o custo da nossa hora também. A gente não recebe esse custo da nossa hora. Mesmo se a gente chegar nesse montante final, a gente vai continuar não recebendo o custo da nossa hora. Mas existe um doar da nossa hora, porque se for para pensar, a gente tem a gravação do episódio, que mesmo que seja quinzenal, demanda muita coisa, demanda estudo, a gente monta o roteiro, mesmo que exista uma conversa, a gente monta um roteiro pra gente ter algo como base ali, né, um solo pra gente poder plantar aquela conversa. Sim. Então tem essa, né, a gente faz o roteiro, a gente complementa o roteiro, a gente reveza, né, quem escreve o roteiro, então a gente complementa o que a outra fez. A gente revisa a edição,
A gente não vai deixar o negócio sair aí, ó, sem a gente escutar antes como é que ficou. A gente combina com o convidado um horário, que é toda uma questão, né? Porque achar um horário em comum entre nós duas é uma coisa, achar um horário entre nós duas e mais uma terceira pessoa é outra coisa. Sim. Então, tem todo um gasto muito grande de tempo. A gente foi fazer um cálculo, dá mais de 6, 7 horas para cada episódio, né? Então, são todas por que esse... Ainda bem que a gente pensou no Catarse, ainda bem que tem pessoas que estão lá junto com a gente, mas motivos de por que a gente precisa disso, na verdade. E é uma coisa até difícil da gente falar, porque a vontade é de não precisar de nada, né? A vontade é de estar pleno ali, tranquilo, né? Não ser humano nesse sentido. E a ideia é levar a psicanálise de uma forma gratuita para as pessoas, mas cada vez mais a gente tem se dado conta de que isso também tem um custo. Tem um custo pra gente e é um custo que vale a pena. E até o valor disso, para além do dinheiro, né? Porque eu e a Carol, a gente tem sentido que a gente está fazendo grupos de estudos mesmo, assim. Porque as pessoas que têm ido até o podcast, e também acho que a gente precisa colocar aqui, que são muito generosas, porque vão, também não recebem para estar lá. É 1 hora e meia de encontro, a gente aprende muito. E as pessoas têm dado muito feedback pra gente que utilizam dos episódios como grupo de estudo, como supervisão, que saem do episódio às vezes, nossa, tem tudo a ver com o que eu venho trabalhando na minha análise, e a gente tem esses retornos, né? Então, quando a gente se deu conta disso, né, do valor, né, que tá tendo, a gente pensou também assim, como será que essas outras pessoas que nos ouvem poderiam também valorizar? Sim. Né, isso que a gente oferece. Então, lá pelo Catarse, além delas nos apoiarem, aí tem lá recompensas, elas recebem também. Então, elas não só apoiam e não recebem, elas, além do episódio, além de elas estarem ajudando a gente a continuar no ar, elas têm recompensas. Então, a gente tem 4 categorias lá, que são os tagarelas, tagarela premium, patrocinadores e investidores. Aí, em cada categoria, então, patrocinador, começar pelo tagarela. Tagarela, R$7, que a pessoa contribuir, ela já faz parte do nosso grupo do WhatsApp e recebe quinzenalmente newsletter, por e-mail, que vai um aprofundamento um pouco maior sobre o tema do episódio. Aí o Tagarela Premium, além disso, né, que já está no Tagarela, ela ganha uma caneca, que a gente tem também caneca do Desculpa o Áudio Longo. O patrocinador, a gente cita o nome do patrocinador no episódio. Então, também é interessante para quem quiser patrocinar, que a gente cita o nome do patrocinador, da loja, da escola, do que for. E investidor, eles também ganham cursos que a gente faz. Então, a gente fez um curso ano passado, né, o Arte e Psicanálise, foi o nosso primeiro curso online. E aí, os investidores ganharam, né, eles não pagaram por esse curso. Então, além de tudo, eles ainda têm essas recompensas. Muito interessante. E, de certa forma, é isso também que faz a troca. Eu acho que as generosidades, elas vão se encontrando. Então, vocês na generosidade de criar esse conteúdo, de fazer com carinho cada processo, e isso fica muito nítido. Também a pessoa que está ouvindo, de reconhecer, de dar um feedback e, às vezes, de ajudar também dentro dessa plataforma que vocês estão citando. Mais uma vez, vou deixar o link aqui na descrição. E quem quiser se juntar aos apoiadores... Os times de tagarelas. Pois é. Mas estou com algumas questões aqui. Uma que você falou, Carol, é sobre ouvir o próprio podcast antes dele ser publicado. E eu fiquei me questionando, até porque assim, é algo que eu já me peguei pensando também. Cansa ouvir a própria voz, ouvir a própria conversa? E aí? Cansava mais quando... Não sei se pra Rô é a mesma coisa. Mas me cansava mais quando eu estava menos acostumada a ouvir minha voz. Agora não cansa tanto, tô menos perseguida, porque a voz que a gente escuta lá é completamente diferente da voz que eu escuto na minha cabeça. Descobri que a minha voz é muito mais aguda do que eu tava pensando que ela era. Várias histórias com isso, dessa vozinha, né? Mas não cansa mais tanto. Dei uma acostumada, sabe? Assim, acho que não sei se a gente só se acostuma ou se a gente começa a prestar mais atenção em outras coisas do que no ritmo e no tom da nossa voz. Não tem me cansado mais tanto, mas no começo era muito esquisito. Era muito estranho, assim, ficar escutando. Gente, primeiro, eu falei isso. Segundo,
bem estranho, assim. Era, mais do que cansar, era meio persecutório. Agora tem, né? Foram 78, então acho que uma hora tinha que acostumar. Até uma convidada falou isso esses dias, né, pra gente, que ela foi ouvir o episódio e ela falou, gente, que experiência interessante ouvir, porque eu não sabia o que eu ia responder. Embora eu estava lá, eu gravei com vocês, mas eu falei isso, né, é muito interessante poder ouvir nesse outro lugar. Eu acho que a gente também, com o nosso trabalho de tentar fazer as pessoas ouvirem o podcast, postando coisas no Instagram, a gente perde um pouco disso que você estava colocando, pelo menos para mim, porque quando a gente está ouvindo, a gente está muito atento assim, que parte a gente vai colocar como um teaser de áudio no Instagram, que parte a gente vai colocar como um teaser de vídeo no Instagram. Então, enquanto a gente está ali ouvindo, a gente já está pensando em coisas que a gente vai precisar fazer a partir do episódio. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem enfrentando de desafio também, porque o podcast, apesar de já tem um tempo que está na sociedade, as pessoas ainda são muito visuais. Então a gente tenta colocar no Instagram para as pessoas se interessarem, para elas entrarem nas plataformas de áudio para elas ouvirem. Sim, sim. E aí nesse movimento de prestar atenção nesse tipo de coisa, eu acho que a gente presta menos atenção na nossa voz, sabe? Eu acho que a gente vai isso fica secundário. Uhum. Acho interessante mesmo essa experiência de ouvir a conversa depois. É algo que já até aconteceu comigo, de passou um tempo desde o episódio, eu ouvi aquele episódio e pensei, cara, nem sabia que eu sabia aquilo que eu falei, né? De onde é que veio isso? É muito interessante mesmo. E uma outra questão que eu queria ouvir a opinião de vocês é que, assim, de um tempo pra cá a gente viu um boom dos podcasts. Então, não muito tempo atrás, eu acompanho o podcast já tem um tempo, as pessoas não sabiam o que era podcast, assim, às vezes você falava numa roda de conversa, o que é podcast? Eu costumava explicar que era tipo um programa de rádio, só que gravado, enfim. E até que um determinado ponto, de repente, todo mundo sabe o que é podcast e existem vários podcasts, né? E o que eu queria ouvir um pouco de vocês é, por quê? Que demanda é essa que as pessoas querem tanto ouvir e também está sendo tão produzido? O que vocês acham? Eu acho, eu posso estar falando uma coisa que é uma grande besteira, mas eu acho que não é. Que esse boom foi na pandemia também, assim, as pessoas ficaram mais disponíveis para fazer mais coisa com a tecnologia. Tanto no sentido de criar conteúdo, quanto no sentido de fazer uso, né, de ser espectador, ou sei lá, ouvinte no caso, desse conteúdo. Então eu acho que um pouco desse boom vem daí, e vem do fato de que essa é a parte que talvez seja, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas quando você está ouvindo um podcast, você está fazendo mais coisa junto. Então, você não só... É raro você ouvir alguém que pega, para, só escuta o podcast. Né? Normalmente escuta o podcast lavando louça, dirigindo, limpando a casa, fazendo qualquer coisa do gênero. Tem até episódios nossos que tem pessoas que falam que é difícil fazer isso dirigindo, porque às vezes o negócio vai ficando mais denso, mais intenso, aí precisa dar uma parada. Mas na maior parte das vezes, eu escuto podcast assim. Vim pra Ribeirão escutando podcast, no carro. Então eu acho que é um pouco de descobrir isso, descobrir um recurso que eu consigo fazer enquanto eu faço outras coisas. E é por isso que eu disse que eu não sei nem se é bom ou se é ruim, mas acho que isso contribui. Faz todo sentido, até porque eu ouvi um trecho de um dos episódios de vocês hoje dirigindo também. Então, acho que é o padrão. Eu mesmo me acostumei a lavar louça ouvindo podcast, então parece que é insuportável lavar louça sem o podcast. Em silêncio. Em silêncio, barulhos de pratos batendo, né? Coisa absurda, sabe? Pois é. Mas é algo que eu também não sei o quanto é bom ou ruim, porque acho que essa é uma característica da pandemia. Parece que as pessoas elas queriam aproveitar cada segundinho daquele tempo livre. E para isso, então, se abarrotaram de um monte de coisa e, de repente, as coisas foram ficando desinteressantes, né? E talvez seja uma característica do nosso tempo de hoje também. Assim, o tempo ele precisa ser muito aproveitado, você precisa ser produtivo, você precisa estar aprendendo o tempo inteiro ou fazendo alguma coisa que agregue, né? Mas, por outro lado, também, um podcast é um formato que oferece aquela contramão que vocês falaram. Enquanto está tudo muito rápido, o podcast é longo e demanda uma disposição diferente dessa pessoa. Então, nessa balança, eu não sei o que sobrepõe, sabe? Talvez, como eu acho que tudo na vida, eu estava pensando, te ouvindo, talvez seja bom e ruim. Né? Não é uma coisa ou outra. Sim. Talvez a questão seja mais como dosar, como lidar com isso, né? Mas eu vejo também os pontos
positivos, negativos. Eu acho muito mais legal lavar a louça ouvindo podcast. Por que não? Sim. Não sei. Com certeza pode ter também algo de ruim nisso. Né? Mas acho que aí é isso de cada um poder cuidar, né? De quanto de cada coisa que cada um vai poder fazer com isso, né? Do efeito que isso tem sobre cada um. Uhum. Bom e ruim, assim. Acho que Melanie Klein ia amar essa tua fala. Sim. Mas faz bastante sentido. E aí as pessoas também têm esse desafio de consumir essa mídia de uma forma um pouco mais consciente. Né? Como sempre, também fica para o usuário a forma que ele vai lidar com isso. Nenhuma dessas coisas, né? É só boa, só ruim mesmo, né? A gente fala muito disso sobre tecnologia. A questão é o uso que a gente faz dela. E isso vale para muita coisa na vida, né? É que a gente vai fazer com aquilo, que efeito, como eu estava falando, que efeito que isso vai ter na minha vida, na minha rotina, na forma como eu executo as minhas atividades. Então, não vai ter uma resposta que vai servir para todo mundo, né? Sim. Eu tenho a impressão, agora um pouco da minha opinião sobre isso, é que as pessoas, elas, depois da pandemia, talvez principalmente, elas se distanciaram um pouco desse formato de sentar com uma pessoa para trocar uma ideia. E a gente sabe que isso faz falta, né? Mas ao mesmo tempo é um aspecto social que foi atrofiando em alguma medida. E aí, de repente, está todo mundo assistindo pessoas fazendo isso. É o quanto talvez não tenha um pouco de desejo aí. Né? Então, me lembro das várias vezes que eu ouvi os podcasts que eu acompanho, que de repente eu estava me sentindo amigo de quem está conversando ali, né? Próximo, parte da conversa. Então, acho que isso também deve ter um efeito hoje em dia. As pessoas, elas conseguem adentrar esse espaço. E assim como o livro, a gente vai imaginando muito enquanto está ouvindo, né? Sim. Esse podcast que eu indiquei para Carol lá no início, que a gente gosta muito, eu lembro que eu fiquei ouvindo por muito tempo até eu ver o rosto, né, das pessoas, das duas pessoas. E eu pensei, não, esse não é o rosto delas. Porque na minha imaginação era outro rosto para elas, né? Eu acho que o podcast, ele entra dentro da nossa mente numa parte também muito da ludicidade, né? Porque dá espaço, falta alguma coisa, né? Que você precisa criar na sua mente. E é muito legal estar do outro lado também. Eu lembro, tem duas coisas assim que eu lembrei aqui agora. Uma é você me mandando uma mensagem de uma amiga sua falando: gente, a Carol é assim, eu achei que ela fosse loira. Lembra disso? Achei que ela fosse loira, não sei o que, é super diferente do que eu tinha imaginado. E é interessante como a gente vai construindo a pessoa dentro da gente. E uma outra situação também de encontrar uma pessoa que interage horrores com a gente pelo Instagram e tudo mais, e ela me tratar como se eu fosse uma amiga íntima dela, assim. E faz pensar como que essas construções vão acontecendo. É legal ocupar os dois lados nessa história, né? Consumir e produzir. Sim. Quando eu ouvi o podcast de vocês, me chamou bastante atenção assim, a condução. Eu brinquei mais cedo que parecia uma dança. Que vocês conseguem fazer essa condução muito bem, e também algo que parece simples, mas quem faz podcast percebe que esse timing de onde um vai entrar e onde vai parar e o outro entra, enfim, não é a coisa mais simples do mundo, né? Mas tanto no podcast eu percebi isso, quanto aqui hoje também. Então, foi uma construção, ou aconteceu muito fácil porque vocês já se conheciam? Como foi essa questão? A parte da intimidade conta. Você tem intimidade com a pessoa, torna tudo isso muito mais fácil. A gente já é... Quanto tempo faz que a gente é amiga? Muito tempo. Tem 9 anos que a gente formou? 9 mais 5. Ninguém aqui trabalha com ela. 9 mais 5, muito. Boa saída. Tipo isso. Sim. E a gente conversou desde o primeiro dia de faculdade, assim, lógico que a gente não era amigo no primeiro dia de faculdade, mas a gente já conversava, né? Então tem intimidade, saber um pouquinho como a pessoa funciona, ajuda. A gente tem um pouco de noção assim, falei muito aqui agora, então agora é hora dela. A gente vai deixando. Mas vai entrando nessa dança de vez em quando. A gente dá umas cortadas uma na outra sem querer e tudo mais, mas aí eu volto pra intimidade, porque dá pra perceber que se eu corto arroz, se eu entro, se eu interrompo ela, alguma coisa assim, eu tento me conter um pouco mais depois. A gente nem precisa ficar conversando sobre isso. Eu não sei quando o negócio é muito escrachado, eu falo, nossa, desculpa. Mas a gente saber mais ou menos como a outra
funciona e como a gente quer que a coisa fique, né? Que a gente não quer uma aparecer sozinha. Então ajuda um pouco, acho que é isso, né? Tanto que eu acho que isso aparece muito hoje, né? A gente vindo pra cá, a gente falou, nossa, será que era bom a gente pensar quem vai responder o quê? Aí a gente olhou pra tudo, acho que não, né? Acho que a gente já tá um pouco acostumada a essa coisa de, bom, eu falei mais agora, acho que eu vou dar um espaço pra Carol falar, e a gente complementa uma outra, mas acho que a amizade, como você disse, né, contribui pra isso. Mas acho que no início, talvez quem acompanha, nós temos amigas, por exemplo, que ela fala que é muito neurótica, que ela precisa ir ouvindo um atrás do outro. E não é todo mundo que faz isso, mas quem acompanha lá do início até agora, acho que vai perceber que isso foi ficando mais natural. Então no início acontecia, né? Da gente falar, opa, peraí, cortei, ou então falava as duas juntas. Acho que agora isso está mais natural. E eu acho que a sua analogia com a dança foi fantástica, porque qualquer arte, qualquer dança, qualquer música que você vai treinando, fazendo, você vai deixando aquilo mais natural, você vai deixando o movimento um pouco mais integrado, né? Aquilo vai ficando menos desconhecido. Então acho que fazer muito entra aí também. Muito bom. Você citou a arte agora e eu me lembrei que eu não perguntei sobre o que vocês falaram do curso, né, que, se eu não me engano, é o investidor que ganha, né? Isso. Vocês querem falar um pouco sobre? A gente gosta muito de arte. Acho que essa é a parte mais importante da resposta. Isso já aparece, acho que desde o episódio 1. Né? Então a gente coloca isso. A gente colocava durante o episódio poesia, música. A gente tem um bloco, né, que é a Caixa de Pandora, dentro do nosso episódio, que é para pedir para o convidado, para a gente também dar indicações do que quer que seja. Adorei o nome, inclusive, viu? Para que as pessoas continuem pensando, né, sobre o assunto. Então a gente se interessa muito por arte. E quando a gente pensou em fazer um curso, imediatamente veio essa ideia de arte e psicanálise. Esse primeiro que a gente fez, assim, que é o que a gente tem até o momento, é arte e psicanálise, tagarelando sobre cinema. A gente escolheu o cinema que a gente acredita que é uma arte mais acessível, né, para a população. Acho que isso é uma preocupação nossa. Ainda que a gente não converse muito sobre isso, isso sempre está presente, né? Sim. O que é mais acessível, o que as pessoas têm mais contato, né? Então, o curso, a gente faz análise de alguns filmes. São 5 filmes, então são 6 aulas, né? Tem uma aula... Pra virar 7, né? Porque tem a aula inaugural, que a gente apresenta o curso, tem uma aula que a gente explica por que cinema, esse é um dos motivos, tem vários outros também, mas o cinema movimenta muita coisa dentro da gente. E aí depois são análises de 5 filmes, são aulas longas, também porque a gente não sabe falar pouco, claramente a gente não sabe falar pouco, mas a gente fala sobre, a gente cita os filmes todos, você lembra quais são? Que eu tô brincando. A Chegada... A Chegada, o Quarto de Jack, Viva a Vida é uma Festa, O Contador de Histórias e A Ilha do Medo. Né? E a gente vai conversando sobre temas da psicanálise a partir da nossa experiência assistindo esses filmes. Então a gente tem um carinho muito grande por essas aulas, porque deu muito trabalho, mas foi muito gostoso de fazer. Sim. Eu gosto muito de cinema, então eu acho que a gente poderia fazer uma espécie de caixa de Pandora aqui, e vocês recomendarem um filme, cada uma, um filme que assistiram recentemente, alguma coisa assim. O que vocês acham? Será que eu já posso dar um spoiler? Eu não sei, porque eu fiz um sextou. Ah, interessante. Ainda não saiu o sextou aqui do Espaço Psi, né? Uhum. Que eu mandei ontem pra Ana. Não sei se eu falo desse. Olha, eu acho que você poderia dar um spoiler, porque quem sabe a pessoa assiste o vídeo, assiste o filme e depois lê o sextou. Seria bacana. É verdade. É um filme, na verdade, até que tá super disponível, tá? Assim, acho que quase todas as pessoas têm Netflix. Tá na Netflix, estava como número 1 lá na Netflix. Fome de Sucesso, chama. Uhum. E eu assisti, é um filme que até eu coloco lá no sextou. Tem que ter estômago pra ouvir, pra assistir. Mas achei um filme interessante, assim, que traz a questão da busca por se sentir especial. O que a gente faz para se sentir especial? Que muitas vezes tem a ver com um afastar de si mesmo, né? Uma ilusão de que o poder vai dar essa ideia de ser especial. O filme vai fazendo uma trajetória, assim, vai mostrando. É um filme meio pesado, não é um filme tão leve, mas eu gostei. Foi o último assim, que eu assisti. Sim. Foi de indicação. Muito bom. E você, Carol?
Eu vou indicar, então, um dos últimos que eu assisti também, que não é pesado. Ele tem um assunto que pode ficar pesado na gente, mas o filme é bem mais leve. Que Você vai contrabalancear, então. A dança. Ele Aham. é bem gostosinho de assistir. Chama Boa Sorte, Léo Grande. Indiquei ele pra rua recentemente, inclusive. E ele é uma história de uma mulher idosa que contrata um garoto de programa. E aí parece um teatro, na verdade, assim, são poucos cenários, é muito focado nos diálogos dos dois e tudo mais, mas é muito interessante, assim, falar sobre sexualidade na velhice, sexualidade na vida jovem também, qual que é a dinâmica que existe entre isso, sobre a questão da sexualidade feminina também, inclusive, e é uma delícia de assistir o filme, então minha indicação é essa. Muito bom, muito bom. Momento caixa de Pandora aqui do Papo Psi. Adorei! Sim. E você? Essa é a minha indicação. Olha, você indicou um pesado, você indicou um leve, então eu vou indicar um pesado também. Eu indico Miss Violence. Muito, 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 muito pesado. Ele traz um questionamento assim de que cinema não é só um entretenimento, no sentido de divertir mesmo, né? Porque ele não é divertido, mas ele é um filme muito bom. Ele traz uma temática pesada. Quem tiver interesse pode ver o trailer. O trailer por si só você assiste. Minha namorada assistiu, ela falou, não quero ver esse filme. Porque o trailer não acontece nada assim tão grande, mas é um desconforto que a direção consegue passar, sabe? Então, quem quiser assistir uma coisa muito pesada, e tô colocando aqui, frisando isso, que é mesmo. Ninguém vai poder falar que você não avisou, Exato, né? exatamente. Miss Violence é uma boa pedida, uma boa pedida. Tem muita gente que coloca esse na lista dos filmes que não devem ser vistos, assim, não assista. Mas eu achei bem interessante. Essa coisa do não assista dá mais vontade ainda de Não assistir, né? Não é. Desperta a curiosidade. Sim. Realmente, eu lembro que eu vi um vídeo esses dias e tava na parte de baixo da descrição assim, não clique aqui, e tinha um link que eu não fazia ideia do que era, e eu fiquei muito curioso assim pra clicar. Eu não cliquei porque eu não tava com pressa, assim, não tava com tempo, mas a vontade de clicar era grande. Olha que estratégia de divulgação. Não Não fica a escute dica. esse podcast, não veja esse vídeo. Eu acho que é uma boa, Inclusive, já que a gente está falando dos filmes aqui, as indicações, você que está nos assistindo, deixa uma indicação aqui nos comentários para a gente poder assistir também e fazer parte aqui da nossa caixa de Pandora de hoje. Mas falando do futuro próximo e distante do podcast, vocês já têm engatilhado o próximo episódio? Qual é o tema? O que vocês vão falar? Eu acho que quando esse vídeo aqui for ao ar, a gente já vai ter postado o próximo, né? Já. O próximo vai ser sobre... A gente vai falar assim? Sobre sexo e sexualidade. O título provisório, por enquanto, é sobre... É um questionamento se falar de sexo ainda é tabu. E a gente convidou uma pessoa muito legal para falar sobre a ideia de sexualidade e o que vem sendo construído na psicanálise, se a proposta sobre sexo e sexualidade do Freud ainda vale para o que a gente vive hoje em relação a esse assunto, o que mudou, o que não mudou, como que a gente pode pensar isso tudo. E é um episódio que tá assim, sabe assim, tipo, explodindo. Tá bombástico, ficou muito legal. Ele já foi gravado, então? Já. A gente tem mais uns 3 gravados ainda pra frente que ainda não saíram. Interessante. Estamos tentando nos tornar pessoas organizadas que gravam as coisas com antecedência. Isso tem sido uma novidade na nossa vida. Sim. Estamos bem eficientes, inclusive. Realmente. E assim, o tema eu já fiquei com vontade de ouvir agora, o episódio, porque é um tema muito pertinente mesmo. E tenho certeza que quem está ouvindo vai ficar curioso e vai acessar. Então, eu vou deixar na descrição também, não só o link do podcast, mas o link desse episódio, pode ser? Pode. Que aí quem quiser já vai direto lá e já escuta. Inclusive eu vou ouvir depois, com certeza. Mas foi muito bom recebê-las aqui. Eu tive uma experiência muito boa, primeiro de conhecer o podcast, e aí já fui criando as expectativas para conversar com essas pessoas que eu estou ouvindo. Olha que luxo, né? E em nome do Espaço Psi, eu gostaria de presentear vocês com um livro que tem a ver com o último episódio que vocês gravaram também. Então vou pedir para, enquanto vocês recebem o presente, contar qual o último episódio é esse, qual tema é esse. Que lindo!
Revisitando inveja e gratidão. Tudo a ver. Exatamente. É literalmente o nosso tema, né? Nosso último episódio que a gente lançou foi com a Denise Moratelli. Ela é psicanalista lá de Uberaba. E foi exatamente sobre inveja. A gente ia falar só de inveja, mas não tem como falar de inveja e não falar de gratidão. O que é muito legal, porque eu acho que as pessoas que... embora hoje o podcast ele seja mais voltado para psicólogos, psicanalistas, estudantes de psicanálise, esse é um tema que acho que atrai muitas pessoas. E acho que as pessoas às vezes não conseguem pensar que inveja e gratidão estão ladinho uma da outra, né? Porque a inveja costuma ser aquele sentimento feio, que ninguém quer falar que tem. E gratidão está sendo essa palavra que está sendo super saturada também, por outro lado. Então, as pessoas distanciam coisas que na verdade são muito próximas. Sim. Ai, que lindo que é o desenho, né? A imagem aqui. Nossa, agora que eu consegui entender o que é. A gente entendeu a mesma coisa. Não sei, porque é bem subjetivo, é bem abstrato. Sim, pra mim parece muito um coração. Sabe o que parece também? De onde eu tava olhando, uma pessoa deitada assim. Parece, sim. Enfim, né? Eu vou ter que colocar a capa do lado, assim, pra quem estiver assistindo também poder tirar uma conclusão. O que vocês acham que teste projetivo no YouTube? Exatamente. Mas pensando nessa beleza aqui, e acho que uma coisa que a gente falou aqui, da importância dos nossos apoiadores, acho que a gente podia sortear esse livro para um dos nossos apoiadores. Acho que nada mais justo. O presente pro podcast ser um presente para toda a equipe do podcast e a gente sortear entre as pessoas que estão lá com a gente no Catarse. Acho que é algo que é uma corrente de generosidade, talvez, sim, né? Sim. Então, seria bem legal. Acho que a gente pode fazer isso mesmo, né? Acompanhe lá no Instagram, no @Desculpa o Áudio Longo. Todas as nossas redes sociais são a mesma coisa, né? Desculpa o Áudio Longo. Vou colocar na descrição também. E aí a gente vai conversando por lá, a gente vai publicando por lá quando esse sorteio vai acontecer, qualquer coisa assim. Muito bacana. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Pela conversa. Acho que foi uma troca também de generosidades nossas, né? Eu tenho uma coisa para falar pra gente finalizar e também uma pergunta. O que eu quero dizer é que eu já estou aceitando convites de algum dia participar do Desculpa o Áudio Longo, seria muito bom. E quero perguntar como que foi a experiência de estar do outro lado. Olha, pode falar primeiro. Não, eu ia falar primeiro que assim, já vamos colocar na lista. Só queremos depois pensar que tema que a gente vai falar, aí já tá lá na lista pra... Já tá nascendo umas sementinhas aqui na minha cabeça. E estar do outro lado, a gente gravou hoje cedo, né? Então, a gente tava até falando disso vindo pra cá. Que diferente que é estar do outro lado. Porque a gente, enquanto podcaster que convida as pessoas, a gente vê às vezes os convidados assim um pouco ansiosos, a gente fica, não, fica tranquila, é uma conversa, a gente vai editar se precisar, mas é muito bom poder estar nesse outro lado, né, como convidada e sentir esse friozinho na barriga, e acho que também fazer pensar sobre a trajetória do podcast, acaba sendo um presente. Esse convite nesse sentido, porque a gente quando vai fazendo as coisas, a gente não para muito para pensar sobre o que foi feito, né? Acho que me dá uma... Eu sei que você está cansada dessa palavra, mas uma gratidão. Gratiluz. Gratiluz, fomos, gratiluz. Feliz, muito satisfeita, assim, por tudo que a gente construiu até aqui. Obrigada por nos proporcionar isso também. E a Carol vir para Ribeirão também. Foi uma delícia a nossa conversa. E com certeza a gente pode conversar depois, então, para fazer esse crossover. Sim, podemos.